É uma mensagem importante, porque nós vivemos em momentos em que o povo de Deus precisa, muitas vezes, acordar do sono. Nós vivemos nesse mundo, cada dia acorda vivendo a mesma rotina, diariamente. E nós vamos na igreja, nós pregamos, nós falamos de Cristo. Mas muitas das vezes a gente não estamos atentos ao que está acontecendo no mundo. E Deus sempre levantou profetas para poder alertar o povo sobre o pecado que Deus tinha para fazer no mundo. E alertar o seu povo para que o povo percebesse quando viesse aquela profecia que Deus falou que iria cumprir. E eu gostaria, meu irmão, começando a fazer uma breve oração para assim a gente começar a entrar na mensagem de hoje. Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, neste momento a Tua palavra, Deus, vai ser aberta. E o que eu te peço, Senhor, é que o Santo Espírito esteja conosco falando nesse momento, Pai. Que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. Que a Tua mensagem, Deus, venha penetrar em nossos corações e mentes, fazendo nós estarmos atentos, Pai, ao que o Senhor tem para fazer nesse mundo. Vivemos em um mundo, Pai, que está dominado pelo pecado, que cada dia mais tem crescido, Deus, a afronta ao Teu santo nome. O Senhor prepara esse Teu povo, Deus, para levar o máximo de pessoas para o reino dos céus. Que o Senhor venha abençoar nesse momento essa mensagem de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos não precisam responder, mas fique na mente essa pergunta e logo mais a gente vai começar a discorrer aquela mensagem. Quando você escuta a palavra que nós possivelmente podemos ser a última geração, que impacto gera em sua mente? Que tipo de emoção e sensação você sente quando você escuta pessoas falando, olha, possivelmente vamos ser a última geração. De acordo com tudo que está acontecendo nesse mundo, é nessa geração que Jesus voltará. O que passa na sua cabeça? O que passa na sua mente? Qual é a sensação que você sente? Eu vou compartilhar com vocês. Irmãos, quando eu escuto uma mensagem onde alguém fala, olha, possivelmente nós seremos a última geração, eu tenho emoção, medo, temor, porque será algo que nenhuma mente pode descrever, nenhuma tecnologia pode criar, que será a volta de Cristo. Então, quando nós ouvimos a palavra podemos ser a última geração, isso é chamado de expectativa eminente. Não só somos nós que tivemos essa expectativa de que Jesus possivelmente pode voltar em nosso tempo. No passado, grandes pregadores e mensageiros também tinham esse sentimento de expectativa eminente. Um deles foi Martinho Lutero. Atribui-se essa mensagem a Martinho Lutero. Convence em verdade de que o dia do juízo não está para além de 300 anos. Deus não quer e não pode suportar por muito tempo mais este mundo ímpio. Então Martinho Lutero diz que Deus, ao ver o pecado em sua geração, ao ver como as pessoas estavam em seu tempo, Martinho Lutero nutre essa expectativa eminente. Olha, eu penso que daqui a 300 anos Deus já pode ter voltado. Jesus já vai ter trago juízo a esse mundo. Outra pessoa também, Ellen White, ela também escreve, vi que o tempo era aqui quase terminado e que temos a fazer deve ser feito rapidamente. Nosso tempo para trabalho é muito curto. Uma outra pessoa também que nutria da expectativa iminente era João Calvino. Cristo aparecerá de repente. A igreja deve estar constantemente preparada, esperando a qualquer hora a sua manifestação. John Kenneth também falou, vivendo nos últimos dias, logo veremos o Senhor vir em glória. E Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, ele diz, espero a vida de Cristo antes de morrer. A cada manhã, quando acordo, olho para o céu e penso, que talvez seja hoje. Então, todas essas pessoas, todos esses grandes pregadores e mensageiros, homens e mulheres que dedicaram as suas vidas ao Evangelho, nutriam da expectativa iminente. Jesus pode voltar ao nosso tempo. Por quê? Porque quando eles olhavam para o que estava acontecendo em sua geração, quando eles olhavam para o pecado da humanidade, eles diziam, não é possível que Cristo espere por mais tempo. É capaz de voltar em nosso tempo. Mas aí, irmãos, se passaram os anos. De Martin Lutero para cá, eles passaram mais de 200 anos. De Ellen White para cá, mais de 100 anos. E Jesus não voltou. Será que Jesus, ele esqueceu da sua promessa? Será que Jesus,
ele resolveu não voltar mais, cumpriu, disse que iria voltar, mas vendo como o mundo está, não, vou desistir, não vou voltar para esse mundo. E eu convido a todos agora a abrir a Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo informa: irmãos, no que diz respeito à vida de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem envolver facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra e quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum nos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. O apóstolo Paulo, na primeira carta, quando ele envia aos Tessalonicenses, ele explica aí sobre a volta de Jesus, a respeito de que não tivessem preocupados com a situação dos mortos. Só que os irmãos entenderam errado, achou que Paulo estava dizendo que Jesus já tinha voltado, já breve ia voltar. E aí se envia uma segunda carta explicando: olha, irmãos, não pense que nós devemos entender que é por carta, que é por espírito, que é por palavra, que nós estamos dizendo que ele já vai voltar em nosso tempo. Mas isso não vai acontecer sem que primeiro se levante o homem da iniquidade. Ou seja, Paulo está dizendo que havia ainda algo a acontecer para que a volta de Jesus começasse a estar cada vez mais próxima. Então havia ainda uma profecia a se cumprir. E ele vai dizer que as pessoas já sabiam qual era o poder que estava até tendo para que o homem da iniquidade fosse revelado. Então deixa claro, irmãos, ainda há profecias a se cumprir. Não se preocupem. Ainda há coisas a acontecer para que Jesus possa voltar. Pedro também, no mesmo caminho, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3, Pedro também vai por esse caminho dizendo: antes de tudo, irmãos, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que de propósito esquece que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também, o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Então, Pedro está dizendo que nos últimos dias surgiriam. Então, veja, essas pessoas não criam, nós também hoje, a expectativa iminente. Estamos vendo tudo que está acontecendo no nosso mundo: o pecado, a maldade. Nós estamos vendo a notícia que aconteceu. Por pregar a palavra de Deus, pessoas estão sendo mortas por causa disso, por pensar diferente. O mundo está dividido entre direita e esquerda. Ninguém mais sabe se serve a Deus ou se serve ao diabo. Então nós estamos vendo tudo que está acontecendo no mundo, a divisão que está tendo no mundo. E nós pensamos: Jesus pode voltar em nosso tempo. Mas essas pessoas também vão zombar da gente. Quando olha, há muito tempo que escuta a igreja pregando que ele vai voltar. Talvez tenha irmãos aqui que estão na igreja que está há 20 anos, há 30 anos, e escuta isso constantemente: Jesus vai voltar, ele vai voltar. E já se passaram 20, 30, 40, 50 anos, e Jesus ainda não voltou. Mas Pedro diz que pela palavra o mundo daquele tempo veio a surgir. E pela palavra Jesus falou: olha, eu vou para o Pai, mas quando eu for, eu voltarei e buscarei vocês. Porque onde eu estou, eu quero que vocês também estejam. Então Jesus deu a palavra e a certeza: eu vou voltar. Amém. Existe um dia, irmão, o dia da volta de Cristo já está reservado. Deus não está adiando, vai ser segunda da semana que vem. Não, já existe um dia preparado para a volta de Cristo. Como Pedro deixa claro, esse mundo está reservado para a destruição final. Irmãos, caminhando mais. Provérbios 29, 18, verso 20, vai dizer que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então Deus é necessário levantar pessoas para alertar o público o que vai acontecer nesse mundo. O porquê? Em Amós 3,7 vai dizer que certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Ou seja, tudo que Deus tem para fazer nesse mundo, Ele levanta um profeta, e Ele pede para que esse profeta avise ao povo o que vai acontecer. Então, para que isso, por que Deus faz isso? Para que ninguém seja pego de surpresa.
para que ninguém dê desculpa de dizer que não sabia do que estava para acontecer. Então, se há mais de 2000 anos a igreja vem pregando que Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, ninguém vai poder dizer, olha, eu não sabia que o Senhor ia voltar. Você sabia. Porque muitos registros foram colocados para que Jesus ia voltar. Muitas pessoas alertavam que Jesus ia voltar. Muitas pessoas falaram dos sinais que estavam acontecendo que Jesus ia voltar. Então, ninguém vai se perder porque não sabia da volta de Jesus. E agora vamos lá para Apocalipse 22:10. Apocalipse 22:10, o anjo diz a João, disse-me ainda, não cedes a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Eu quero que os irmãos segurem essa mensagem. Não cedes a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. Lembra que não havia profecia, o povo se corrompe. Lembra que Deus não faz coisa alguma sem se revelar aos seus servos e os profetas. E agora, irmãos, nós vamos entrar em tudo aquilo que Deus disse que iria fazer e de fato fez. Lá em o primeiro catástrofe que Deus trouxe a esse mundo, devido à maldade, devido ao pecado, está em Gênesis 6, verso 5. Onde o Senhor, ao ver como a humanidade estava, eu vou ler a partir do verso 3. Gênesis 6, verso 3. Então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Naquele tempo, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais não deram filhos, estes foram valentes, homens de renome da antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor Deus lhe dá uma promessa, olha, o meu espírito não pode mais agir no homem, porque este é carnal. Ou seja, Deus está dizendo para essas pessoas, olha, estou tentando de tudo para resgatar esse povo, para redimir essas pessoas, mas o que eles querem é o mal, o que eles querem é o pecado. E o meu espírito já não vai mais agir, os seus dias serão de 120 anos. E algumas pessoas podem pensar que aqui Deus estava dizendo que eles só iam viver agora com 120 anos de idade. Mas não, aqui é um tempo de graça que Deus ia dar a esse povo para se arrepender dos seus pecados. Mas veja bem, que Deus ia dar 120 anos para que esse povo se arrependesse. Só que durante esses 120 anos, o povo não ia ficar desapercebido de novo. Porque Deus levantou um profeta no meio deles. Deus levanta um homem chamado Noé e pede para que Noé construa uma arca. E Noé construísse essa arca, avisasse ao povo que quem não estivesse dentro daquela arca iria morrer com as águas do dilúvio. E assim Noé foi um homem obediente a Deus. E lá em 2 Pedro, em Mateus, capítulo 24, verso 37, Jesus diz, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. E aqui esse texto me assusta quando eu leio, porque Jesus faz a comparação, olha, como nos dias de Noé, assim será a vida do Filho do Homem. As pessoas estavam comendo, as pessoas estavam bebendo, as pessoas estavam se casando e dando esse casamento. Até o dia que Noé entrou na arca. Ou seja, as pessoas estavam vivendo em sua plena normalidade. Em plena normalidade. As pessoas pensam que a volta de Jesus vai se dar com meteoros caindo do céu, terremotos. Isso vai acontecer quando ele aparecer na nuvem do céu. Mas até esse momento, vai ser dia normal para todos. Ellen White vai ser um grande conflito que as pessoas vão estar se levantando no seu trabalho, vivendo o seu cotidiano, quando de repente Cristo aparecerá no céu. Só não vai ser pego de surpresa aqueles que estão atentos à palavra de Deus, que estão de pé e firmes na mensagem de Deus. Mas eu quero deixar aqui grifado em vermelho e não perceberam. Como essas pessoas não perceberam quando Noé entrou na arca? Porque um homem, aparentemente do nada, começa a fazer uma construção nunca antes vista pelas pessoas daquela geração. E esse homem, a cada martelada que dava, ele anunciava que Deus iria destruir aquele mundo. Que era necessário que aquelas pessoas se arrependessem dos seus pecados. Mas cada uma dessas pessoas não deram ouvido a Noé. Jesus, em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, diz: e ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio,
mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Ou seja, Noé alertava as pessoas. Mas o texto vai dizer que essas pessoas não perceberam. Ou seja, começou a acontecer os primeiros sinais. Primeiro, a gente vai ver o primeiro sinal com a construção da arca. Depois veio a chuva. E depois os animais entrando na arca. E aquelas pessoas viam isso acontecendo, mas para eles nada era nada demais. Jesus, em Mateus 24, 32, verso 33, vai dizer que aprendei, pois, a palavra da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas dobram, saibais que está próximo o verão. Assim também vós, quando virem todas essas coisas acontecer, saibais que está próximo o povo. Lucas 18, 8, diz: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E Mateus 24, 25, ele diz: e eis que tenho pedido tudo isso a vocês. Jesus, ele é o nosso Noé também. Jesus, antes de ser levado aos céus, ele deixou claro tudo o que aconteceria antes do seu retorno. E ainda disse mais: não só disse os sinais, mas também disse o último de todos, que faria com que ele viesse na nuvem do céu. E quem eram os antes diluvianos? Como lemos em Gênesis 6, verso 5, vai dizer que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicaria sobre a terra, e toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era somar continuamente. Ou seja, o mundo estava tão afogado no pecado, as pessoas estavam tão já enraizadas em rebelião contra Deus, que essas pessoas, não é que elas acordavam e diziam: eu vou fazer um mal contra alguém. Mas qualquer coisa que afrontasse a ela gera motivo de praticar uma maldade. Um exemplo recente: não sei quantos viram o caso do homem que matou um gari, simplesmente porque não conseguiu estacionar o carro dele. Ele não acordou dizendo: hoje eu vou matar um gari. Mas ele, ao sair de sua casa, se dirigindo à academia, ele teve uma discussão com uma motorista do caminhão, um rapaz foi defender a mulher, que era o gari, e ele atirou no gari. O que é que ele fez? Foi para a academia. Ou seja, a maldade da sua imaginação. O pecado já está tão enraizado no nosso mundo que qualquer coisa, por mais mínima que seja, já é motivo de praticar uma maldade. Então lembra que a gente vai dizer que assim como nos dias de Noé, como foi os dias de Noé, as pessoas praticavam mal continuamente. Todos os dias a maldade estava dentro, enraizada no povo daquele tempo. Então não é que essas pessoas acordavam e diziam: eu vou fazer alguma coisa ruim com alguém. Mas se ousassem mexer com elas ou qualquer outra coisa, elas faziam mal. E eu separei algumas notícias que não vai ter como os irmãos ver, mas tem algumas aqui onde diz, por exemplo, perito chora ao narrar que viu na casa da mãe, porque a gente tem crianças aqui, eu não vou ler o todo, mas teve uma situação também que aconteceu no passado de uma mãe, que ela decapitou o próprio filho, e as pessoas ficaram horrorizadas quando uma mãe faz isso com uma criança de 6 anos. Outro aqui: pais são presos após deixar a filha morrer de fome e criar filha virtual. Os pais estavam jogando um videogame, criando sua filha virtual, e a sua filha verdadeira morreu de fome por causa disso. Entre muitas outras, jovem é baleado após pisar no pé de um traficante. Isso ano passado também. Em uma festa, o jovem só pisou no pé do traficante, ele foi lá e matou o jovem por causa disso. E eu poderia, irmãos, trazer diversas outras matérias, até recentes. Mas isso, irmãos, essas notícias, é o que chega até nós. É o que nós conseguimos ver. Mas isso é só a ponta do iceberg. Deus consegue ver muito mais outras coisas acontecendo assim. E o que está fazendo Deus não construir esse mundo hoje é o que Cristo fez por nós na cruz. É a cruz entre a ira de Deus. Porque Deus vai trazer juízo nesse mundo. Deus quer trazer juízo e logo nesse mundo. Mas ainda requer coisas acontecer. Tempo de graça Deus está dando. Gênesis 6:3. Então o Senhor disse: meu espírito, como lemos, não agirá mais no ser humano, porque este é carnal. E seus dias serão 120 anos. Deus deu um prazo. 120 anos para que você se arrependa. Gênesis 15:16. Deus dizendo a Abraão: na 4ª geração voltarão para cá. Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Ou seja, Deus está dizendo a Abraão: a sua descendência vai ser escrava de um povo
Mas eles vão voltar para cá depois de 400 anos. Mas à medida que os amorreus ainda não se encheu, ou seja, Deus estava dando tempo de graça àquela geração também, aquele povo, os cananeus, para que eles se arrependessem dos seus pecados. E nós vemos que, como Israel, Deus executou o seu juízo por meio de Israel. Por meio daquela geração que matava seus filhos a um Deus pagão, que colocava seus filhos em estátuas ocas e batia tambores para poder não ouvir o som das crianças chorando. Então Deus já não suportava mais aquela maldade. Por meio de Israel, Deus executou o seu juízo àquela geração. Como vimos, Ellen White, em História da Redenção, vai dizer que Deus deu a todos que desejassem a oportunidade de arrepender-se e voltar-se para Ele, mas não creram na pregação de Noé. Zombaram de suas advertências e ridicularizaram a construção daquele imenso navio em terra seca. Os esforços de Noé para reformar os seus compatriotas não tiveram êxito, mas por mais de 100 anos ele perseverou em seus esforços para que os homens se arrependessem e voltassem a Deus. Cada pancada desferido da arca pregava para o povo. Noé dirigia, pregava e trabalhava, enquanto o povo olhava com espanto e considerava um fanático. Que é o que nós somos considerados hoje, ao falarmos de que Ele está voltando. Ao falarmos que o que está acontecendo no nosso mundo está próximo da iminência da volta de Cristo, que nós somos fanáticos. E o dos sinais, animais, as primeiras gotas de chuva. Talvez muitos possam pensar, mas como assim a chuva era um sinal, já não chovia naquele tempo? Irmãos, há muitas interpretações, mas eu acredito fortemente que não chovia naquele tempo. Até porque não seria uma surpresa se chovesse. Mas em Gênesis 2, verso 5, a palavra de Deus vai dizer que não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo. E Gênesis 9, 9, verso 17, Gênesis 9, 9 ao 17. Também Deus aqui, falando a Noé sobre que não traria mais dilúvio sobre a terra, ele explica: quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas pareceu o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e você e todos os seres vivos, e todas as espécies, e as águas não mais se tornarão dilúvio, para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, e eu verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, e todas as espécies que há sobre a terra. Ou seja, Deus falou que quando começasse a chover, começasse a vir as nuvens, o arco dele ia aparecer. Isso era um sinal da aliança, que ele não destruiria mais o mundo com a água do dilúvio. Então, as pessoas, ao verem a chuva acontecer, quando viu o arco, se lembraram: Deus não vai destruir esse mundo com o dilúvio mais, porque Ele prometeu. E o seu arco está aparecendo para nós. Sodoma e Gomorra foi um outro grande exemplo. Judas 1,17 vai dizer que lembre dos moradores de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram um castigo do fogo eterno, que é o aviso claro para todos. Ezequiel 16, verso 49. Sodoma e as suas filhas eram orgulhosas, porque não tinham muita comida e viviam no conforto, sem fazer nada. Porém, não cuidaram dos pobres e dos necessitados. Elas foram orgulhosas e teimosas e fizeram coisas que eu detesto. Por isso, eu a destruí, como vocês sabem muito bem disso. E agora, irmãos, vamos começar a entrar em nossa geração, em nosso tempo. Jesus nos avisou, lá em Lucas, versos 21, 25. Jesus agora começou a nos dar fortes sinais de sua volta. Lucas 21, 25. Jesus diz: e haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Veja o que Jesus falou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sinais para o nosso tempo. O primeiro, irmão, João, também revelou a mesma coisa que Jesus, só que ele fez uma outra revelação. Lá em Apocalipse 6, do 2 ao 3, é a mesma coisa que Jesus falou em Lucas, mas não deu um outro também sinal. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como um pano de saco
feito de crina, a luz se tornou toda vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, e como a figueira deixa cair os seus ramos, verdes quando sacudidos por um vento forte. Ou seja, vamos acrescentar aqui em terremoto. Irmãos, esses sinais começaram a acontecer já próximo da nossa era. O primeiro terremoto que aconteceu, eu vejo que a Bíblia deixa claro que haverá um terremoto. Não descreve um outro, seria um grande terremoto que nunca aconteceu desde que a nação desse mundo. Mas aqui haverá um terremoto. Em 1º de novembro de 1755, houve um terremoto que não foi um dos maiores, mas que gerou mais impacto, gerou uma catástrofe imensa, que foi o terremoto de Lisboa. Em 1º de novembro de 1755, aconteceu esse terremoto. E lembra, João disse que viu o quê? Houve um grande terremoto. O terremoto de Lisboa, gente, devastou boa parte de Lisboa. Foi um terremoto que foi sentido em muitas partes, inclusive foi sentido até no Brasil. Uma boa parte do Brasil sentiu esse terremoto. Só que as pessoas daquele tempo, eles atribuíram esse terremoto ao quê? Os católicos atribuíram o terremoto a um castigo divino pelo pecado das pessoas. Já o protestantismo, atribuiu o terremoto a um juízo de Deus contra o catolicismo, já que levando em consideração que naquele tempo a igreja, o cristianismo era perseguido pelo Império Papal. Então eles tinham essa questão de que Deus estava punindo os católicos por conta disso. O segundo sinal, irmãos, é conhecido como dia escuro, que ocorreu em 19 de maio de 1780. E veja bem, haverá um grande terremoto. Segundo, o sol se tornou verde como pá, saco, feito de crina. Uma sequência: terremoto, dia escuro, o sol se torna verde. E a luz ficaria vermelha como sangue. Nesse dia escuro, quando começou novamente a escuridão a se dissipar, a luz estava vermelha como sangue. Foi tudo no mesmo dia. E 13 de novembro de 1833, houve uma chuva de meteoritos. Meteoritos, irmãos, é diferente de asteroide. Meteoritos é o que nós conhecemos como estrela cadente, aquela entrando na atmosfera e se dissipando nela mesma. Se fosse um asteroide, a Terra tem se acabado. Então, também há testemunhos oculares daquele tempo. Eu separei aqui um jornal da época que publicou: as estrelas pareciam se lançar em terrenos incansáveis, por horas como se todo o firmamento estivesse desmoronando sobre a Terra. Um outro jornal publicou: o número de meteoros era tão grande que qualquer tentativa de contar se tornava inútil, enchendo o horizonte inteiro com linhas de fogo. Então, várias pessoas começaram a descrever esses acontecimentos como algo apocalíptico, algo que era um sinal para algo futuro. O que estava acontecendo? Então, veja bem o que é que João diz: terremoto, sol escurecendo, lua se tornando vermelha como sangue, e a estrela caindo do céu, do seu firmamento. E esses eventos, irmãos, é interessante que eles aconteceram em um espaço de tempo até relativamente curto. Terremoto de Lisboa, até o dia escuro, foram cerca de 25 anos de diferença. Do dia escuro até a chuva de meteoros foram cerca de 53 anos de diferença. E do terremoto de Lisboa até a chuva de meteoros foram cerca de 78 anos de diferença. E cada um aconteceu em uma sequência. Houve um grande terremoto, terremoto de Lisboa. O sol se tornou negro como um pano de fato feito de crina, de escuro, e as estrelas do céu caíram no firmamento. Chuva de meteoros. E veja que Jesus diz lá em Lucas 25 anos: quando vocês verem esses sinais, ergam a sua cabeça, porque a sua redenção está por cima. Lembra do que Paulo vai dizer aos irmãos: olha, irmãos, Jesus não vai voltar 100 anos, primeiro vem o homem da iniquidade, seja revelado este homem. Jesus deixa claro outro sinal que aconteceria: quando que a chuva das estrelas, meteoros e o sol crescendo. Ou seja, esses eventos marcariam cada vez mais a proximidade da volta de Cristo. Se isso já estava próximo no tempo de Paulo, na nossa geração, nossa era, está muito mais próximo da volta de Jesus. Porque esses eventos já aconteceram, já se cumpriram. Mas, irmãos, ainda requer mais outra profecia a se cumprir. Apocalipse 13, verso 17, já estamos caminhando para o final. Apocalipse 13, 17 é um texto que, para entender ele, pelo menos há uns 100 anos atrás, seria difícil. Para entender esse texto, o tempo dos apóstolos, também seria muito mais difícil. Mas o Apocalipse 3,17 vai dizer: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta,
ou o número do seu nome. Veja, irmãos, pensando bem, há 100 anos atrás, como em algum momento da história o mundo conseguiria ter o controle financeiro de todas as pessoas da Terra? Como que ninguém poderia chegar a comprar ou vender? Como isso se cumpriria? Talvez até aqui, tudo bem, a Bíblia acertou tudo. Mas nesse ponto, de não poder comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, isso envolvendo o mundo inteiro, complicado. Como isso é possível de acontecer? Será que hoje, nossa geração, nós temos algo acontecendo que pode tornar essa profecia possível? O não poder comprar ou vender? Irmãos, esse sermão eu fiz ele em janeiro desse ano. E quando eu preguei lá a primeira vez, não se estava se falando sobre a moeda que o Brasil vai lançar a partir do ano que vem, o Drex. E quando eu perguntei aos irmãos na igreja, quando eu preguei esse sermão, se conheciam o Drex, ninguém conhecia. O Drex, irmãos, é uma moeda que ela já vem sendo há muito tempo feita pelo governo, que ela tem uma proposta de substituir o Pix. Mas o Banco Central fala que não é um concorrente, que ela é só apenas algo, um meio de transação financeira normal, como a gente utiliza o Pix. E esse ano foi anunciado que a partir do ano que vem o Drex vai passar a entrar em vigor. E as pessoas vão começar a utilizar. Quando eu estava pesquisando, atualizando um pouco o sinal para trazer para vocês hoje, eu coloquei lá o perigo do Drex. E já o Banco Neon já tem falando sobre ele. Banco Remédio Online, vários outros bancos digitais já tem falando sobre o Drex, que vai ser vinculado a cada um desses bancos. E o que é o Drex, irmãos? É o real digital. Em resumo, é o real digital. Ou seja, vai chegar um tempo em que o papel moeda que conhecemos hoje, o físico, não existirá mais. E que tudo vai ser de maneira digital, como já é hoje. Uma pergunta rápida: quantos aqui hoje gostam de usar também papel? Poucas pessoas. Eu prefiro receber em Pix hoje. Eu lembro quando eu trabalhava lá, em 2014, quando eu recebi o dinheiro, eu botava na minha carteira, eu botava a carteira cheiona assim. Hoje eu tenho medo disso. Prefiro na minha conta bancária mesmo. Hoje, praticamente tudo aqui utiliza o Pix. Muito difícil, irmão. Troca esse dinheiro aqui no Pix. Irmão, tem tanto no Pix, tudo é Pix. Então, irmãos, não vai ser difícil para o governo implementar a moeda digital, porque você já usa o Pix. E é claro que o governo não vai começar, irmãos, já com controle. Estamos falando de algo que está começando, que precisa ver a reação de cada um de nós. Precisa ver nós se acostumando e se adaptando com essa nova transação. E a moeda digital não é uma proposta só do Brasil, já acontece em vários outros países. A China já tem sua moeda digital, a Nigéria já tem sua moeda digital, Bahamas já tem sua moeda digital. Só que esses países já têm sua moeda digital de forma controladora. Eles já controlam os seus cidadãos, principalmente a China. Um exemplo na China é que se você está usando seu dinheiro demais em coisas que é ruim para a sua saúde, refrigerante, açúcares, eles bloqueiam sua conta por causa disso. Você tem um limite que você pode comprar de açúcares e coisas que são ruins para a sua saúde. Se eles verem que você está comprando muita coisa que é ruim para a sua saúde, eles vão lá de bloqueio. E aí, irmãos, muitos canais cristãos ainda não começaram a falar muito sobre essa moeda digital, mas muitos canais de finanças, que não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com o canal religioso, falaram um pouco dos perigos que seria um país ter sua moeda digital. Eu separei 5 aqui. Controle total sobre a transação. Com o Drex, não haverá espaço para transações fora do sistema. Cada compra do pão de casa será registrada e associada ao CPF. Isso significa que qualquer autoridade pode ver em tempo real onde e como o que você gastou. Isso será usado para restringir compras de pessoas que não se alinham ao sistema. Outro problema de um país que se chama digital: a identidade digital única. A implementação do Drex vem para as discussões globais sobre o sistema de identidade digital único, já testado iniciativas ligadas à ONU, ao 2020, ou seja, quem não estiver em conformidade com as regras políticas, ambientais, sanitárias e ideológicas, simplesmente não consegue comprar ou vender. Essa identidade pode incluir biometria, histórico médico, status de vacinação, produção de carbono. Tudo isso seria pré-condição para autorizar o seu dinheiro a funcionar. Ou seja, por exemplo, Bolsa Família hoje, quem recebe Bolsa Família, precisa manter o seu bolsa atualizado.
Se você não atualizar, o governo vai lá e bloqueia a sua conta até você ir lá e atualizar, para você voltar a receber esse benefício. Se você não tiver ali nas regras, dentro das regras para receber o bolso, o governo não lhe dá mais o dinheiro. Então, como é que isso vai se implementar? Como o governo vai começar a ter um controle? Quando a humanidade, nós aqui no caso, começar a humanidade a estar acostumada, adaptada e fazer transações só utilizando a sua própria moeda do país, digitalmente, mundialmente, porque vai ser uma moeda única, você vai poder usar em qualquer país, eles vão começar a colocar regras, leis, e todos aqueles que forem contra o governo, contra o Estado, poderão ter suas contas bloqueadas por causa disso. Bloqueios financeiros via IA. Com o Drex, não é mais necessário um processo judicial complexo para bloquear os seus recursos. Basta um algoritmo no sistema e todo o seu dinheiro fica inacessível. Em um ambiente de censura, isso poderia ser usado contra vozes que se levantam contra o sistema. Imagine líderes cristãos ou cidadãos comuns tendo as suas contas congeladas simplesmente por professarem sua fé. Cenário totalmente apocalíptico. O fim do anonimato financeiro. O papel moeda permite doações, ajudas e trocas sem registros governamentais. O Drex elimina completamente essa possibilidade. Toda transação será rastreada, o que significa que qualquer ato de solidariedade ou apoio que o sistema considere inadequado poderá ser punido. Para os últimos dias, isso representa o fim da liberdade de sustentar missionários, igrejas, amigos ou mesmo políticos sem que o Estado saiba. Ou seja, o papel moeda nos dá liberdade de ter um anonimato ainda, poder fazer qualquer outra coisa. Se o governo tenta bloquear nossas contas bancárias, se o papel moeda é utilizado, podemos comprar, vender, comercializar normalmente. Mas com a inexistência dele, isso já não será mais possível. E o último, preparação para um sistema único e global. O Drex não é um projeto isolado, ele faz parte do movimento internacional de moedas digitais emitidas pelos bancos centrais, CBDCs. Quando conectadas, essas moedas formarão uma rede econômica global unificada. Isso significa que no futuro, quem estiver fora desse sistema não conseguirá participar do comércio mundial. Ou seja, algumas pessoas até perguntam, mas a pessoa que mora no sítio, a pessoa que é mais idosa, que não tem acesso à internet, como vai ficar as costas das pessoas? Infelizmente não vai poder fazer parte. Porque essa é a tendência mundial. E lembre, irmãos, não é só o Brasil que está com esse caminho. Nigéria, Bahamas e vários outros países, a Europa também, todos eles já têm esse projeto, porque esse é o projeto da ONU, a Agenda 2030. Vem falando dessa Agenda 2030, vários outros pautas que eles querem até 2030 que esteja já válido no nosso tempo, em nossa geração. E uma delas é o fim do papel moeda, é a extinção dele. Não estou dizendo que a extinção do papel moeda é algo ruim, não. Uma moeda digital é bom também, vai ter suas qualidades. Muitas outras coisas ruins podem parar. O tráfego, por exemplo, a lavagem de dinheiro, isso vai ser reduzido bastante. Não é o seu jeito como sempre tem, para a corrupção. Mas muitas coisas ruins vão reduzir. Porém, o governo pode ter total controle sobre você, e ele vai ter controle sobre você. Isso é só uma questão de tempo agora. Não é mais quando, como, é uma questão de tempo. Então, a partir do ano que vem, isso já vai ser uma realidade. A partir do ano que vem, vocês vão ver notícias e matérias de pessoas falando e alertando o perigo. Não vai ser algo que a gente vai poder utilizar. O Drex não é a marca da besta. A moeda digital não é a marca da besta. Mas é uma tendência. Isso vai caminhando. Então, lembra que nós já vimos os sinais que aconteceram. Que é inexplicável. Que só a natureza reagiu com. Mas agora nós estamos caminhando para um final disso tudo. As últimas profecias acontecendo em nossa geração. Talvez essa leitura de não poder comprar o VDA há alguns anos atrás era algo sem explicação. Não temos resposta. Mas hoje é muito fácil, aos olhos da Bíblia, ver como isso é e um deles pode se cumprir. E um deles pode acontecer. Então, meus irmãos, eu não sei quanto tempo mais vamos ter que aguardar a volta de Cristo. Eu não sei quanto tempo mais nós vamos ter que viver uma vida no nosso cotidiano, bebendo e comendo, casando, dando-se casamento. Mas nós precisamos estar atentos aos últimos acontecimentos. A Bíblia nunca falhou até agora. Tudo que a Bíblia falou que aconteceria, de fato aconteceu. Tudo. Nada falhou. Então, se ela fala que um dia, de maneira mundial, as pessoas não poderão comprar ou vender, isso vai acontecer. Aqueles que têm a marca. E quem vai colocar a marca? O Estado, o governo. Então, todos aqueles que se opõem ao Estado e ao governo terão suas contas extinguidas. Eu estou lendo um livro
que até caiu do outro lado, e conta a história de um casal adventista que viveram ali na época da guerra do nazismo. E o marido da mulher foi enviado para a guerra. E é interessante que todas as vezes que ela era convidada a fazer parte do sistema nazista, as propostas que eles levavam para elas era algo que envolvia o bolso dos filhos. Olha, se você fizer parte do nazismo, se você fizer parte aqui conosco do socialismo aqui com a gente, você vai ter mais regalias, seus filhos vão poder participar de férias, você vai ter mais comida, você vai ter mais roupas. Então, sempre a proposta para que fizesse parte do nazismo era algo que envolvia o bolso das pessoas. Era algo que mexia com os filhos das pessoas. Olha, seus filhos não vão morrer de fome, porque a comida era racionada devido à guerra. Vocês vão ter muito mais alimento. E ela mesmo assim se manteve fiel. Em nenhum momento se associou ao nazismo, mesmo passando por diversas necessidades. E me assusta, porque no livro conta que o presidente da Associação Adventista cedeu na questão da guarda do sábado. Porque estava difícil de até guardar o sábado naquele tempo. Inclusive, quando os adventistas eram vistos guardando o sábado, eles podiam ser considerados como judeus e levados a campo de concentrações. Inclusive, presidentes negociaram. A nossa fé, irmão, está sendo amistosa. Olha, uma coisa que me chamou a atenção na fé dessa mulher é que o marido dela estava longe dela. O marido dela estava na guerra, sendo fiel aos seus princípios lá. E ela se manteve fiel aos seus princípios com seus filhos, não ao seu marido. O marido não estava lá para dizer, olha, não vamos aceitar, vamos se manter firme. Ela, por si só, teve que ser fiel aos seus valores e princípios. E eu falava a ela, eu posso chegar um dia a cair, mas você não cai. Mesmo que eu venha a ceder, se mantenha firme. Não vai ser fácil. Até agora nós estamos vivendo um conforto no nosso mundo. Até agora nós estamos vivendo uma plena normalidade, tudo tranquilo. Mas quando mexer em nosso bolso, vai doer. Quando você não puder pagar suas contas, quando você não puder fazer sua filha do mês, e aí é onde vamos ter. Seremos fiéis a Deus? Porque Ellen White não diz quanto tempo vai durar a angústia. A Bíblia não diz quanto tempo vai durar a perseguição. Pode durar um mês, pode durar 2 meses, 1 ano, 2 anos. O que descreve é que o nosso pão e nossa água não faltará. Mas será que esse pão e água será dado em um dia? Em uma semana? Não sabemos. O que sabemos, irmãos, é que o tempo está próximo. Que precisamos nos preparar. Se nós passarmos a ler a Bíblia, olhemos para o nosso cenário hoje que está acontecendo. As profecias já se cumpriram, já se passou. E como eu disse no final, no começo, os irmãos memorizaram o texto de Apocalipse 10, onde o anjo diz a João, não cedes a palavra deste livro, porque o tempo está próximo. É que lá em Daniel 12, o anjo diz algo semelhante a Daniel. Daniel 12, verso 4, o anjo diz, quando a você, Daniel, encerre a palavra e segue o livro até o tempo do fim. Ou seja, o anjo disse a Daniel, vai demorar a acontecer. Pode encerrar as palavras. Pois muitos vão esquadrinhar esse livro, muitos vão estudar. E o saber dele vai se multiplicar na terra. Mas quanto a você, descanse. Que você vai ressuscitar e vai receber sua recompensa. Só que para João, o anjo é muito diferente. Não cedes. Deixa a revelação para que as pessoas entendam. Porque o tempo está próximo. Deixou claro, João, vai acontecer em breve. Então, se já estava perto do tempo de João, quem dirá em nosso tempo? Quem dirá em nossa geração? E partindo do princípio que eu falei no começo, da última geração, quando você escuta, eu creio, irmãos, fortemente, que nós podemos ser essa última geração. Baseado em todas as profecias que nós já vimos se cumprir, o homem da iniquidade já se levantou, a gente sabe quem é também, que não existe um poder que o detém, mas algo só para acontecer. Os Estados Unidos, a gente bem conhece, que vai ser ele que vai começar tudo isso, já está com leis para aprovar a separação entre igreja e Estado. E quando isso acontecer, vai estar cada vez mais próximo da lei que nós sabemos que vai acontecer nesse mundo. Isso agora, irmãos, é só uma questão de tempo. Quando? Não sabemos. Se daqui a 2 anos, 3 anos, 10 anos. Eu sei que provavelmente, alguns nós podemos estar vivos para ver se isso vai acontecer. Amém?